Olá, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Eliseu Caetano e começa agora, direto dos Estados Unidos, mais uma edição inédita do Conexão USA, o seu encontro diário com as principais notícias do dia nos Estados Unidos e no mundo, aqui na Tribuna da Imprensa. Israel realiza ataques aéreos na faixa de Gaza após rompimento de cessar-fogo. Após um período de relativa calma, o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas voltou a se intensificar. Na madrugada desta terça-feira, forças israelenses lançaram uma série de ataques aéreos em diversas localidades da faixa de Gaza, incluindo Gaza City, Khan Yunis e Rafah. Segundo fontes médicas palestinas, os bombardeios resultaram em pelo menos 330 pessoas mortas e mais de 500 feridas. Já as forças de defesa de Israel afirmam que a ofensiva mirou infraestrutura do Hamas, como túneis subterrâneos e instalações militares utilizadas pelo grupo. O governo israelense justificou a ação, afirmando que os terroristas do Hamas se recusaram a prolongar o cessar-fogo, mediado pelo Catar, Egito e Estados Unidos, e que não cumpriram os acordos para a libertação de reféns israelenses. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou ainda que as operações continuarão até que todos os objetivos militares estejam alcançados. A comunidade internacional reagiu com preocupação. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu o fim imediato das hostilidades e alertou para o agravamento da crise humanitária em Gaza, onde suprimentos médicos e alimentos já estão escassos. França, Egito e Kuwait também condenaram a escalada da violência, enquanto os Estados Unidos expressaram apoio ao direito de defesa de Israel, mas reforçaram a necessidade de se minimizar as mortes de civis. Enquanto isso, os terroristas do Hamas responderam com o lançamento de dezenas de foguetes em direção ao território israelense, atingindo áreas próximas a Tel Aviv e Beersheba. O sistema de defesa Domo de Ferro interceptou a maioria dos projéteis, mas algumas explosões foram relatadas em regiões residenciais. As tensões aumentam o risco de um novo conflito prolongado no Oriente Médio. A administração Trump encerra as operações da Voice of America após 80 anos de transmissão. O governo do presidente Donald Trump surpreendeu todos na manhã desta terça-feira ao anunciar o encerramento de operações da Voice of America, a VOA, uma das mais antigas emissoras de rádio e de TV financiadas pelo governo dos Estados Unidos. Criada lá atrás, em 1942, a VOA era uma ferramenta de diplomacia pública, usada para transmitir informações a países com restrições à liberdade de imprensa, como Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. A decisão faz parte de um pacote de medidas da Casa Branca para reduzir o financiamento das agências que são consideradas ineficientes ou politicamente enviesadas. Donald Trump afirmou que a USGM, a Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, que é responsável pela VOA e também por outras emissoras como a Rádio Free da Europa e a Rádio Free da Ásia, se tornou um veículo de propaganda radical e que seu fechamento vai economizar bilhões de dólares aos cofres públicos. A decisão gerou reações imediatas. Organizações como a Associação Americana do Serviço Exterior e também os Repórteres Sem Fronteiras alertaram para os riscos de fechamento de um dos principais canais de divulgação dos valores democráticos americanos no exterior. Parlamentares democratas e até mesmo alguns republicanos criticaram a medida, alegando que a VOA era essencial para combater a desinformação em regimes autoritários. Funcionários da emissora, que agora enfrentam demissões em massa, lamentaram o encerramento e ressaltaram o impacto global da VOA, que transmitia em mais de 40 idiomas para uma audiência de cerca de 280 milhões de pessoas. O Departamento de Estado ainda estuda alternativas para manter algumas operações essenciais, mas a decisão parece definitiva. Astronautas retornam à Terra após 9 meses no espaço. Uma equipe de astronautas finalmente retornou à Terra após uma estadia prolongada de 9 meses na Estação Espacial Internacional. A missão, que originalmente deveria durar alguns meses,
foi estendida diversas vezes, aliás, devido a problemas técnicos que impediram o retorno programado para dezembro do ano passado. A tripulação, composta por 2 americanos, um japonês e um cosmonauta russo, enfrentou desafios inesperados, incluindo aí falha no sistema de propulsão da cápsula de retorno e até mesmo atrasos na logística da NASA e da Roscosmos. E durante esse período adicional, os astronautas realizaram experimentos científicos focados em microgravidade, saúde humana e materiais avançados. A cápsula pousou com sucesso no deserto do Cazaquistão, onde as equipes de resgate aguardavam para avaliar a condição física dos tripulantes. Médicos informaram que a tripulação estava em boas condições, mas que passará por semanas de reabilitação para recuperar a força muscular e óssea perdidas no espaço. Essa missão destaca tanto a resiliência dos astronautas quanto a necessidade de se aprimorar os protocolos para as estadias mais prolongadas em órbita, especialmente considerando as futuras missões para Marte. Mercado financeiro dos Estados Unidos reage a novas políticas de taxação de importados. As recentes políticas de taxação adotadas pela administração Trump estão gerando um impacto significativo no mercado financeiro dos Estados Unidos. Com o objetivo de incentivar a produção interna, o governo impôs tarifas sobre produtos importados da China, da Europa e também do México. No entanto, essas decisões geraram incertezas econômicas e elevaram os custos para as indústrias americanas que dependem de insumos estrangeiros. A Bolsa de Valores de Nova York registrou queda em setores como tecnologia, automotivo e varejo, com empresas como Apple, General Motors e Walmart enfrentando desvalorizações. Os economistas alertam que, apesar da intenção de fortalecer a economia doméstica, a medida pode resultar em aumento de preços para os consumidores e em retaliações comerciais de outros países. O Departamento do Tesouro defendeu a política, afirmando que a longo prazo ela criará empregos e também reduzirá a dependência externa. No entanto, associações empresariais pedem a revisão das tarifas para evitar um impacto negativo maior sobre o mercado. O debate sobre os efeitos dessas medidas deve continuar nas próximas semanas. ONU e líderes globais pedem a retomada do cessar-fogo entre Israel e Hamas. Após os recentes ataques na faixa de Gaza, a ONU e diversos líderes mundiais reforçaram na tarde desta terça-feira o apelo para que Israel e os terroristas do Hamas retomem o cessar-fogo. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, declarou que a escalada do conflito coloca milhares de civis em risco e compromete os esforços de paz no Oriente Médio. França, Alemanha, Egito e Estados Unidos intensificaram pressões diplomáticas para mediar um novo acordo de trégua. O Hamas, por sua vez, afirmou que só aceitará um cessar-fogo se houver garantias para a entrada de ajuda humanitária e também a libertação de prisioneiros palestinos. Enquanto as negociações ocorrem nos bastidores, a situação no terreno se agrava. Hospitais em Gaza operam no limite da capacidade e relatos indicam escassez de eletricidade, água e alimentos. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir nas próximas horas para discutir novas resoluções que possam amenizar a crise. A continuidade dos combates pode dificultar futuras tentativas de negociação e aumentar a instabilidade na região. E esse foi mais um Conexão USA. Você já sabe, todos os inícios de tarde, aqui na Tribuna da Imprensa, a gente tem um giro pelas principais notícias do mundo para você começar a sua tarde muito bem informado. Fiquem ligados, fiquem na Tribuna.